Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma noite que a gente vai estar tratando sobre locações. E dessa vez a gente vai estar falando sobre locações e o coronavírus, Covid-19. Então vai chegando, vai mandando o link aí para mais quem você conhece, sabe que se interessa sobre esse assunto. Hoje o Instagram não vai derrubar a gente e a gente vai conseguir tratar do início ao fim sobre esse tema tão relevante na atualidade que tem preocupado tantas pessoas. Hoje a gente quer trazer clareza aqui, quer trazer luz a essa situação. Então vai mandando aí para quem você sabe que é proprietário de algum imóvel que está alugado ou que é locatário e está querendo saber mais sobre o assunto. Ontem à noite eu recebi vários inboxes aqui no perfil, já fazendo algumas perguntas, e tudo isso tá na nossa pauta da live, tá? Então, se você tiver alguma pergunta também, não tem problema se for repetida, bota aí, que eu vou estar lendo a sua pergunta e a gente vai estar tratando sobre isso. A consultoria hoje é 0800, porque a intenção é total e informativa, tá? Hoje a minha intenção é ajudar, como eu já venho falando, nesse tempo onde as pessoas estão precisando mesmo que a gente dê a mão, não fisicamente, né? Mas com soluções e aí com auxílios. Então, pode vir, vamos juntos aí nessa live de hoje falando sobre aluguéis. A gente vai falar sobre locações residenciais, locações comerciais, locações em shoppings, que tem uma questão aí a mais que a gente vai estar conversando hoje. Então vai entrando, vai chamando mais gente e a gente vai estar falando aí. Quem também não tiver dúvidas, mas de repente quiser fazer algum comentário, pode deixar aí também, que eu vou ler o seu comentário, tá bom? Essa é uma questão nova, né? Como eu já venho falando, essa é uma questão que a gente não tinha algo parecido acontecendo no nosso ordenamento jurídico, né? A gente não tinha nenhum caso similar a isso, mas nós temos teorias e temos aí todo um rol, né? O Código Civil, a Lei do Inquilinato, que vai estar ajudando a gente a resolver aí essas questões, né? O que eu quero num primeiro momento que você entenda nessa noite é que eu tô aqui para te ajudar. Então a gente vai pensar junto em soluções para aquilo que você esteja passando ou de repente para aquilo que você está vendo que está acontecendo e você tem uma opinião sobre o assunto, uma opinião válida, né? Uma opinião que você acha que é relevante, tá? Agora, o que eu quero destacar aqui é que a questão a gente tem que pensar com muita calma, tá? E o importante é a gente trazer para esse assunto uma clareza mesmo, para você saber do que se trata, tá? Para você saber como proprietário do imóvel e como locatário do imóvel, de repente como administrador aí de shopping, administrador de locações, para você saber realmente como agir nessas situações, tá? Então, essa live, como eu disse, é para advogados, corretores de imóveis, proprietários de imóveis, locatários e pessoas que estão curiosas mesmo. Samantha, eu quero saber sobre o assunto, tô escutando muita gente falar muita coisa, então corre pra cá, chama mais alguém pra gente poder estar falando, tá? Ao longo da live a gente vai falando, pode ir escrevendo, eu vou falando e vou pausando para ir respondendo as dúvidas de vocês. Não saiam daqui com dúvidas hoje, tá bom? Muita gente precisa dessa clareza, então não saiam daqui com dúvida. Esse é o nosso combinado, ok? Todas as dúvidas vocês vão jogando aí. E se por um acaso acabar o nosso tempo aqui da live, mas ainda ficar alguma dúvida sem ser respondida, lá no inbox eu chamo no privado e a gente responde, porque a intenção realmente é ajudar, tá bom? Então vamos lá, gente. No primeiro ponto, tá? E já começando aí pra gente ser bem dinâmico, o primeiro ponto é que a gente precisa entender que essa questão precisa ser tratada de uma maneira consensual, tá? Então, num primeiro momento se tem alguma parte aí brigando, tá? Não precisa brigar. Locatário aí não precisa brigar com o proprietário do imóvel não precisa brigar com o locatário. A nossa intenção hoje é esclarecer que
O importante é que a gente possa trabalhar junto, não uma solução pontuadamente, tá? Caso a caso, para cada demanda. Doutora Patrícia entrou aí, tem muita gente entrando na live, então eu não consigo acompanhar, mas doutora Patrícia acabou de entrar aí, a presidente da comissão da OAB Jovem, aqui da Barra da Tijuca, né, minha seccional. E a doutora Patrícia e eu estávamos conversando, inclusive, sobre essas questões, né? A gente trabalha aí com administração de locações também, então a gente estava conversando sobre justamente essas teorias que eu vou estar trazendo para vocês hoje, tá? Então, no primeiro momento, é isso que eu preciso que você tenha clareza. Que no momento não é legal levar nada pro litígio, tá ok? Então vamos acalmar os corações, vamos acalmar os ânimos e a gente vai pensar aqui em trabalhar conceitos e trabalhar ideias e até sugestões de propostas de acordo para que a gente não leve nada a litígio nesse momento, tá ok? Os fóruns, em sua grande maioria, né, eu sei que tem gente de outros estados entrando aqui, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos com prazos suspensos. O Tribunal de Justiça, o site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não está nem aceitando, em alguns casos, distribuição de novas demandas. Tá? Para você distribuir uma demanda tá bem difícil você conseguir. Então, assim, vamos pensar que no momento a melhor solução é o acordo, tá ok? O doutor Luiz Paulo já colocou aqui, ó. Doutora, você acha que os imóveis vão cair o preço? Com isso, os leilões de imóveis já avaliados poderão estar superfaturados? Qual a sua opinião sobre o assunto? Bom, então antes de entrar aí, enquanto você vai entrando, vai chegando mais gente, deixa eu tirar logo aqui. Então, o mercado imobiliário, gente, a gente já vinha recuperando, né? O mercado imobiliário já vinha se recuperando aí. Sobre o mercado, se ficar ruim aí vocês me falam, tá, gente? Já começou o aviso aqui. A gente tá sabendo que o Instagram, por conta desse boom de lives, tá derrubando muita gente. Eu já tenho o hábito de fazer lives toda terça-feira, por isso que ontem eu entrei, mas como a gente não conseguiu, a gente tá fazendo hoje, que é quarta. Mas de qualquer forma a gente vai tratar desse assunto aqui hoje. Então vou ser bem dinâmica, porque se derrubar, pelo menos já falei pra vocês coisas importantes, tá? Então vai deixando sua dúvida pra você não sair daqui com dúvida. Então, o mercado ele já vinha se recuperando, tá, doutor Luiz Paulo? E para quem mais tiver dúvida sobre isso. Então, a gente não acredita que o preço dos imóveis vão chegar a cair. Por quê? Porque, na verdade, tá, a gente trabalha, pelo menos eu acredito na seguinte tese, que muita gente que estava investindo dinheiro vai parar de investir e vai preferir agora imobilizar. Então, assim, eu trabalho com muita minuta de compra e venda. Não parou, tá? Então, assim, essa é a minha realidade, gente. Vocês podem até colocar aí qual é a realidade de vocês, que a gente vai conversando. Não tem problema nenhum. Não é especificamente o assunto da live, mas a gente pode aqui ir respondendo também algumas perguntas, tá? Então, eu não acredito, tá bom, doutor Luiz Paulo, que a gente chegue a ter uma depreciação no valor de alguns imóveis, porque a gente já vinha se recuperando e muita gente vai parar de investir sim e vai preferir comprar um imóvel, porque muita gente, né, perdeu dinheiro aí com investimentos. Eu sou uma delas, né? Mas é claro que a gente sabe que é um investimento de risco e, por exemplo, leilões, né, que eu falo bastante aqui, que o doutor Luiz Paulo ressaltou, é um investimento mesmo que as pessoas acham que é de risco, mas se você contratar um advogado especialista, não é de risco, tá bom? Respondi sua pergunta, doutor Luiz Paulo? Essa é o meu entendimento, tá? Pode ser que o mercado entre aí numa crise de muita oferta e pouca procura, tá? Mas eu acredito que não, e também é o que eu tô vendo, tá? Que continua a procura, principalmente de investidores, tá bom? Então vamos lá, gente, sobre locações de imóveis e o Covid-19, tá? Então, como eu tava falando pra vocês, é uma realidade aí que a gente tá vivendo, muito diferente, tá? Então, mas a gente tem no direito, sim, algumas teses que vão permear aí toda essa discussão e vão nos ajudar a dirimir esses conflitos e impedir que essas causas causem um boom no judiciário, tá?
Então, o primeiro ponto que você tem que pensar é, não sei se você já ouviu falar sobre a questão do caso fortuito ou força maior, tá? Então, o primeiro conceito que eu quero trabalhar com você aqui é esse, o caso fortuito e a força maior. Então, eu vou explicar de uma maneira simples para todo mundo entender, até quem não é do direito, tá? Então, o que acontece? A gente diz que existiu isso quando um fato não é provocado por nenhuma das partes, tá? Então, por exemplo, se um locatário, nesse momento, ele não tem dinheiro para pagar o seu aluguel, porque ele foi mandado embora por conta da Covid-19, ou porque ele tem um negócio e ele teve que fechar as portas do negócio dele, ou o faturamento dele caiu muito, ou chegou até a zero nesse momento, porque o que ele está vendendo ninguém está comprando, tá? Então, esse é um caso que aconteceu que, se ele parar de pagar o aluguel, pensem comigo, tá? Ele não provocou, não foi culpa dele o Covid-19, tá? Então, mas sim, essa questão, né, o coronavírus provocou uma quebra da realidade dele de vida, das condições financeiras, econômicas dele, e óbvio, pode vir a prejudicar financeiramente ele a ponto dele não conseguir pagar o seu aluguel em dia, tá ok? Em contrapartida, a gente também tem que olhar o lado do proprietário, tá? Por quê? O proprietário também não provocou essa situação. Se o proprietário não provocou essa situação, ou seja, não foi ele que soltou um vírus no ar, então ele também está sendo afetado. E para muitos proprietários, acaba que se torna a única fonte de renda, tá? Tem gente que vive só de aluguéis e tem gente que não vive só de aluguéis, mas nesse momento os aluguéis passaram a ser a única fonte de renda porque essas pessoas também sofreram com os seus negócios. Então pensa comigo, quando a gente fala de caso fortuito ou força maior, eu entendo, gente, que nesse caso, assim, não cabe a gente ficar brigando aqui, discutindo quem tem razão, porque as duas partes estão sofrendo por conta de um evento que nenhuma das duas partes provocou. Tá ok? Então, no judiciário, eu acredito mais pra frente que essa tese do caso fortuito ou da força maior não vai assim, na verdade, ser benéfica para nenhuma das partes, porque todos sofreram com isso, tá ok? Então, o que eu quero que você entenda nesse primeiro momento vamos pensar em acordos, tá? E vamos trabalhar aqui teses, teorias, que eu vou mostrar para vocês como é benéfico um acordo nesse caso, tá? Então, o caso fortuito e a força maior, só para quem quiser anotar aí, tá no artigo 393 do Código Civil, tá? Artigo 393 do Código Civil fala aí do caso fortuito e da força maior. Mas vamos lá, Samantha, então você disse pra mim que essa teoria aí provavelmente não vai beneficiar nenhuma das partes. Então, como que a gente vai chegar a um acordo, tá? Locatário e proprietário. Vamos pensar então numa outra teoria que eu vou trazer para vocês, que é a chamada teoria da imprevisão. Como eu tô falando aqui para vocês, aí eu vou falar a grosso modo, tá, gente? De maneira que todos entendam. A minha intenção aqui é que você entenda, é trazer as teorias pra gente debater os artigos, mas que você entenda, tá bom? É trazer solução para você, é te auxiliar, te informar. O que a teoria da imprevisão diz? Ela diz que cabe revisão contratual quando por motivos imprevistos a gente tiver aí uma alteração na possibilidade de pagamento, tá? Em contratos como, por exemplo, o contrato de locação, que a gente fala que o contrato de locação ele é um contrato de forma continuada, tá? Então, se ele tem uma prestação continuada, ou seja, todo mês eu tenho que ir lá e pagar, e eu sofri por motivos que eu não poderia prever a época do contrato, então eu posso ter uma revisão contratual. Essa é a teoria da imprevisão que a gente pode trabalhar aí para negociar as questões dos aluguéis, tá? O que a revisão de contrato traz pra gente de benéfico, gente? Então, eu tenho lá o contrato de locação, tá? Então, proprietário ou locatário de imóvel nesse momento, não importa em qual parte, em qual
polo eu tô trabalhando, tá? Eu tenho contrato de locação. E nesse contrato de locação eu tenho cláusulas que regem ali aquele contrato de locação, tá? Só que o que a teoria da imprevisão diz? Ela diz que se acontece algo que a gente não podia prever na época de formular o contrato, a gente pode sim pedir uma revisão contratual. Ou seja, a gente pode trazer ali alguma cláusula, tá? E alguma proposta para que a gente não encerre esse contrato, para que a gente não precise ir para o litígio, mas que a gente possa revisar. E aí, eu trago para vocês a seguinte proposta, tá? Se, por exemplo, aconteceu um fato, como o coronavírus aconteceu com a gente não podia prever, tá? Quem é que coloca uma cláusula no contrato de locação assim, ó, se a gente for acometido por alguma guerra, se a gente for acometido por alguma doença mundial, não tem, tá? A gente tem, óbvio, as cláusulas gerais do contrato, né? Que são algumas muito importantes, que se vocês quiserem, no outro momento, eu faço aqui uma live só para as pessoas que quiserem tratar sobre as cláusulas do contrato de locação. Mas hoje, como a gente está falando para todo mundo, não só para quem é do direito, eu vou me ater a falar de maneira simples, tá? Então, mas a gente tem lá as cláusulas gerais que regem o contrato e que permitem, inclusive, que a gente faça adendos, que permitem que a gente discuta essas questões supervenientes, ou seja, essas questões que acontecem depois da formulação aí do contrato, da elaboração do contrato, né, da assinatura pelas partes. Então, eu quero que você entenda o seguinte, a teoria da imprevisão é justamente para imprevisto. Tá? Então aconteceu um imprevisto e esse imprevisto foi mundial, inclusive diz respeito a gente a nível mundial, a nível no nosso país e atacou, óbvio, os contratos de locação porque atacou a nossa renda, nos atacou economicamente, tá? Então a teoria da imprevisão você vai pensar, é para imprevisto e se aconteceu o imprevisto eu posso pedir revisão contratual. Então, como eu tenho lidado com isso, tá? Na administração dos imóveis aqui que eu faço e para os meus clientes também que me procuram. Eu tenho proposto o seguinte, vamos fazer essa revisão contratual de forma amigável, tá? Então, se o locatário tá com um problema para pagar, se você é locatário, gente, manda um e-mail pro proprietário, manda um e-mail para a administradora do seu imóvel, mas não fica sem pagar porque ficou sem pagar. Então, o que está acontecendo? Tem muita gente me procurando e falando assim, Samantha, eu não vou pagar e pronto. Tá todo mundo sabendo que ninguém tem condições de pagar. Gente, mas não é assim, tá? Locatário, por favor, você que tem aluguel, você que paga aluguel da sua casa, da sua sala comercial, da sua loja, não importa. Não deixa simplesmente pagar. Porque se você deixar simplesmente pagar, é causa de inadimplemento. E cabe execução contratual, tá bom? Depois o proprietário do imóvel pode ingressar com uma ação contra você, cobrando. E aí, para você se defender, vai ser muito mais difícil. A doutora Marcele tá aqui falando que tá usando essa teoria nos pedidos dos clientes dela. Muito legal, tá? Essa teoria da imprevisão é ótima, é excelente. Deixa eu dar aqui, é o artigo 317 do Código Civil, para quem quiser anotar aí, teoria da imprevisão, tá? Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e no momento de sua execução poderá o juiz corrigi-la a pedido da parte de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Então, assim, na verdade, a gente tem esses requisitos, né? E aí a doutrina explica pra gente que esse contrato de forma aí continuada, ele se aplica aos contratos de locação. Então eu tô resumindo, tô estudando tudo pra vocês pra ficar de uma maneira dinâmica, de uma maneira clara aqui, bem informativa, tá bom? Então o que importa aqui pra gente saber é que essa teoria da imprevisão é muito boa pra você negociar o seu contrato. É revisão contratual. Então o que eu sugiro, tá, pra vocês? Se você é locatário, se você tem um imóvel alugado, manda um e-mail, um WhatsApp para o proprietário do seu imóvel ou para o administrador do seu imóvel e fala assim, olha, eu gostaria de negociar os meus aluguéis, eu gostaria de rever o contrato. E qual é a sugestão que eu estou dando para os proprietários, tá?
Se o seu locatário te informar que não vai pagar, que não consegue pagar, que não pode pagar, que não sabe o que fazer, você vai sugerir para ele um adendo ao contrato. Gente, esse é o meu conselho, tá ok? Então, assim, o que eu tô aconselhando? A gente faz um adendo do contrato, tá? E a gente coloca ali por quanto tempo aquele locatário vai pagar ou deixar de pagar, ou quanto ele vai ter de desconto, ou um período de carência, tá? Eu acho bem legal, assim, a questão da carência, e aí é uma dica que eu dou, a cláusula de carência, porque às vezes você precisa, por exemplo, você proprietário precisa de alguma obra, de alguma reforma no seu imóvel, e o locatário tem como fazer algum reparo, de repente, que você teria que reembolsar pro locatário, né? E o locatário ali, ele pode ser descontado. Eu tive um caso assim ontem, tá? Um locatário entrou em contato e ele falou assim: Samantha, eu não sei como eu vou pagar, assim. E ele é um locatário de boa fé, a gente sabe disso, a gente sabe que ele é um empresário que realmente está passando por uma situação difícil. E aí, o que eu entrei em contato com o proprietário e o que eu propus? Porque esse locatário tinha colocado, tinha feito uma benfeitoria no imóvel, tá? O que é isso? Uma melhoria. E esse locatário, ele pagou de uma vez só a benfeitoria à vista. E o proprietário estava reembolsando ele mês a mês, ia reembolsar até o final do contrato de locação. O que eu propus para o proprietário e o proprietário aceitou? Que a gente desse essa quitação integral, tá? Pro locatário. Então vamos fazer o seguinte: quanto que ainda falta pra gente reembolsar ele pela benfeitoria? X, isso é equivalente a 2 aluguéis. A gente fez um adendo dizendo que os próximos 2 meses seriam a título, ele não teria que pagar o aluguel a título de reembolso das benfeitorias e que ele se comprometia a pagar só o condomínio e o IPTU, tá? Deixa eu voltar aqui porque alguém fez alguma pergunta. A Marta perguntou assim: boa noite, no contrato de compra e venda do imóvel também caberia essa revisão? Quanto tempo o pagamento da prestação pode ser postergado? Marta, eu vou ajudar você aqui, mesmo essa live sendo sobre locações. O que acontece? Se você está com o imóvel financiado, tá? As financeiras estão ajudando, elas estão dando isenção aí, algumas estão dando isenção de algumas prestações, tá? Variando aí de 3 a 6 meses. Eu sei que as financeiras em geral você precisa estar com essas prestações em dia, mas a Caixa Econômica está dando essa isenção mesmo para quem não está com as prestações em dia, tá? Então, se é financiamento, procura a financeira, tá? E negocia, porque cabe negociação, porque em regra elas estão dando. Então você usa esse argumento: olha, a Caixa Econômica, o Bradesco, o Itaú, tá? Esses eu tenho certeza, o Santander eu tenho certeza que estão dando. Então você fala: ó, essas financeiras estão dando, eu também quero aí a isenção por um tempo, como que a gente pode negociar? Se é direto com o proprietário, usa também essa situação. Pede o proprietário aí o que eles estão fazendo, tá? Qual é a regra, gente, que está sendo discutida nos contratos de compra e venda, que as pessoas estão conseguindo fechar acordo. Elas estão pegando, por exemplo, te dão isenção por 6 meses das prestações e pegam essas prestações e jogam para o final. Então, você paga o mesmo número de prestações, tá? E sem juros. É muito boa, tá bom, Marta? Se eu te ajudei aí, não sei se eu te ajudei. Se eu não te ajudei, você fala aí que eu ajudo mais, tá bom? Ou então, depois da live, você me chama. Deixa eu ver aqui, porque tem mais gente. A Dani colocou aqui. E quando a gente é locador e vive desse aluguel? Dani, muito importante. É isso que vamos lá. Então, eu falei aqui de um acordo que eu fiz que a gente deu a isenção. Mas a Dani, por exemplo, vive do aluguel. O que a gente está propondo, tá, Dani? Se o locatário diz: não consigo mesmo pagar, eu tenho algumas sugestões, que são as sugestões que eu estou usando, é o que está funcionando aqui, tá? Uma delas é usar a garantia que o locatário tem, tá? E aí toma muito cuidado, porque para você usar a garantia, aí você vai precisar fazer um adendo ao contrato, informando ali, aí o locatário assina que ele está liberando a garantia, por exemplo, depósito em calção, título de capitalização, tá? Se é seguro-fiança, gente, nesse momento,
Se a garantia é o seguro-fiança, aciona o seguro-fiança. Conversa com o locatário e aciona o seguro-fiança. Porque o seguro-fiança vai aí, faz um acordo também junto, tá? Com a seguradora. Mas o seguro-fiança vai aí resguardar os seus pagamentos, tá, Dani? Vai resguardar aí os pagamentos dos proprietários. Agora não é fiador. Conversa com o fiador, tá? Se você é proprietário, o locatário disse que não consegue pagar e é fiador, conversa com o locatário e com o fiador juntos. Vamos fazer acordos, vamos criar aí soluções, tá bom? Agora não, a garantia é depósito. Você tá com o depósito guardado, você levanta o depósito, faz um adendo no contrato, diz que tá levantando a garantia e ele assina ao mesmo tempo uma confissão de dívida, dizendo que ele, após, por exemplo, depósito, 3 meses de aluguel. Então, você vai usar aí esses 3 meses de aluguéis, tá? De depósito para poder viver esse tempo. E aí depois desses 3 meses ele tem que voltar a pagar. E se ele não voltar a pagar, ele já tá confessando ali que a partir do 4º mês ali o contrato está sem garantia. E então a partir daquele mês ele tem uma dívida. Gente, muito importante, assim, que eu quero trazer aqui para vocês à luz. Por isso que a gente está conversando, coloquem mesmo as dúvidas. Dani, para quem está ouvindo aí que está na mesma situação da Dani, que muita gente não sabe, mas o contrato de locação que fica sem garantia, você consegue despejo em liminar, tá? Então, o que significa isso? Se você levantou a garantia do locatário para usar nesse tempo, e aí toma muito cuidado quem é locatário na hora de fazer acordo também, para você não se enrolar mais ao invés de resolver a sua situação, tá ok? Lembra que aqui eu não tô advogando nem para locatário nem para proprietário, aqui eu tô para ajudar, tá bom, gente? Então vamos lá. Quando você levanta a garantia, você faz um adendo e levanta a garantia da locação e dá ao proprietário o direito dessa garantia, o seu contrato de locação ficou sem garantia. Então eu aconselho a fazer uma confissão de dívida, porque essa confissão de dívida vai servir depois para você executar. Agora, se o contrato de locação ficou sem garantia, aí a lei do inquilinato, a lei de locações diz que o despejo é imediato, é despejo em liminar, ou seja, você entra com uma ação, pede liminar para o juiz, na liminar mesmo, antes de julgar, antes de analisar o caso, antes de citar o réu para se defender, ele já vai dar o despejo. Então tomei muito cuidado, gente, cuidado, porque eu não quero ver ninguém aqui, nem sem receber, nem também sendo despejado, tá ok? Mas eu preciso trazer clareza para vocês, eu preciso orientar, eu preciso ajudar nesse momento. Então tô trazendo à luz tanto o que pode te beneficiar, quanto também o que pode te prejudicar. E aí você tem que tomar cuidado e analisar aí qual é a situação melhor para você, tá? Deixa eu passar aqui que tem mais. Dani, ajudei? Se eu não ajudei, se ainda tem alguma dúvida, coloca aí que a gente continua falando. O Fábio colocou aqui. E um pedido de rescisão para já desocupar de imediato. Fábio, então, um pedido de rescisão para desocupar imediato, se ele tiver garantia, não cabe, tá? Aí, gente, vamos lá. Eu tenho que trazer, é o que eu falei pra vocês, eu tenho que trazer à luz várias hipóteses, tá? Eu não vou evitar aqui usar muitos termos jurídicos para que não fique confuso, tá? Para quem não é do ramo jurídico. Então vamos lá. Se você precisa do imóvel para você morar, muitos clientes meus são assim, tá? Eles botam o próprio imóvel em locação e vão morar num outro lugar, tá? Então eles são locatários no lugar onde eles moram e estão alugando deles. Aí vamos supor, se um desses clientes meus chega pra mim e fale, Samantha, eu não vou ter como mais continuar pagando o aluguel de onde eu tô, e aí eu preciso do meu imóvel. Nesse caso, Fábio, você poderia pedir o seu imóvel, tá? Você poderia pedir a rescisão de contrato e pedir o seu imóvel. Por quê? Porque é para moradia própria. Você não tem outro imóvel, mas aí você precisa provar. É em liminar também que a gente consegue rápido, mas você precisa provar que você não tem outro imóvel, tá? E que você precisa daquele imóvel para você. Também serve para alguém da sua família, Fábio, e para quem mais estiver na mesma situação. Eu tenho imóvel próprio, e eu tenho um segundo imóvel que está alugado, mas a minha mãe, o meu pai, o meu filho, algum parente meu próximo
precisa desse imóvel porque não está com condições por conta dessa situação de pagar o aluguel dele. Você também pode pedir esse imóvel para essa pessoa, tá? E nesse caso caberia rescisão de contrato. Agora, isso falando em vistas do proprietário, tá ok, Fábio? Então, assim, o que eu oriento ao proprietário nesse momento? Levanta a garantia. É o que eu falei pra vocês aqui. É fiador? Conversa com o locatário junto com o fiador. É seguro fiança? Não se preocupa. Aciona o seguro, faz um acordo com o locatário e com a seguradora e aciona o seguro vai te pagar durante esse tempo. Agora, não é depósito em calção. Usa a calção, faz um adendo, faz uma confissão de dívida com o locatário, usa a calção. Quando acabar, o locatário vai precisar voltar a pagar, tá? Sob pena de ter aí o despejo liminar. Título de capitalização, mesma coisa do depósito, tá? Levanta o título e faz aí esse uso, tá? Dessa garantia. Inclusive, levantando o título, você tem até o valor à vista, tá? Então, assim, é bem legal. Agora, uma coisa, eu não continuei lendo aqui as perguntas, eu vou continuar lendo, tá? Agora, gente, é muito importante o seguinte, tem gente que faz garantia em depósito, tá? A lei do inquilinato diz que o depósito, ele pode ser feito em até 3 vezes só o valor do aluguel, tá? Não é possível fazer mais. E aí, a lei de inquilinato também diz que você precisa pegar esse valor e depositar numa conta poupança, porque ao final precisa ser devolvido ao locatário com a correção da poupança, tá? Então, muito importante essa informação aqui para os proprietários de imóvel e para os locatários, e para os administradores também de locações, porque isso é muito importante, gente. Muita gente não sabe disso, mas fez o depósito, tem gente que usa o depósito. Não pode usar o depósito, tem que depositar em caderneta de poupança e deixar lá para no final devolver com correção monetária, tá? Então eu continuei lendo. Se alguém aqui já se apontou, não tem problema, eu não tô lendo, tá? Por enquanto. E se eu ler depois, eu vou pular você pra você não ficar com vergonha. Não tem que ter vergonha, tá, gente? A gente tá aqui pra se ajudar, pra informar mesmo. No Brasil, infelizmente, a gente não tem luz sobre muitas coisas, né? A gente precisava que essas informações jurídicas fossem mais trazidas mais à luz, com clareza, mas enfim, por isso que existem os canais hoje de redes sociais aí pra gente poder informar como juristas, como advogados, né? Mas enfim, vamos lá, você tem que depositar na caderneta de poupança e deixar lá. Então, você tem como, se você fez isso, você tem como levantar essa garantia, tá? Agora, se você não fez isso, mas eu usei o depósito, o que eu faço? Você não poderia, como proprietário, ter usado o depósito, tá? Então, nesse caso, assim, você tem que fazer um acordo com o locatário. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho mais pra frente também, mas deixa eu destacar logo. Vamos pensar também em fazer acordo, assim, dando pro locatário desconto no aluguel, tá? Então, olha, você não precisa pagar tudo, mas, poxa, paga 80% ou paga 50%. É muito importante que quem é locatário entenda o seguinte, que quando eu sou locatário, e aqui eu já vou começar a dividir, tá? Quando eu sou locatário de shopping, vamos lá, eu sou lojista, eu tenho uma loja num shopping, tá? E uma cliente me procurou essa semana sobre isso. E aí, o shopping fechou ali, óbvio, também é aquilo que eu falei pra vocês. O shopping não tem como sofrer uma sanção por caso fortuito ou força maior, enfim. O shopping também obedeceu só um comando, tá? E aí, o que acontece? Mas, fato, tá? O seu negócio não tá funcionando. Aí a gente entra aqui em algumas teorias do direito, de teoria do risco, tá? Você tem que pensar sobre isso, se você é lojista, quando você abre um negócio, você sabe que tem um risco naquele negócio, você assume aquele risco. Só que a gente também pensa no lado do lojista, do shopping, que ele não tá tendo ali a prestação do serviço, tá? E a lei do inquilinato diz que quando eu entrego um imóvel para o locatário, esse imóvel ele tem que estar possível de uso, tá? Então ele tem que estar ali possível de ser utilizado. E se eu alugo uma loja num shopping, o shopping está fechado, eu não estou tendo essa contraprestação. E apesar da culpa não ser do shopping, eu entendo que caiba sim uma isenção no pagamento dos aluguéis, tá? Mas aí é entendimento meu,
tá ok? Até mesmo porque quando a gente fala em shopping, a gente tem uma administração muito maior. É óbvio que o shopping está muito mais preparado dentro da teoria do risco do que o empresário, o lojista, tá? Então, eu trago para vocês isso dentro da questão do shopping. Quando a gente vem para a sala comercial, dentro da mesma linha de raciocínio, tá, gente? Eu vou chegar na residencial. Quando a gente vem para a sala comercial, a gente tem que pensar o seguinte: o prédio onde eu tenho essa sala comercial foi fechado? A gente ainda, pelo menos não que eu saiba, né? A gente ainda não tem nenhuma direção para fechamento, pelo menos do prefeito do Rio, tá? A gente tem aqui outras cidades, outros estados, enfim. Como eu tô na cidade do Rio de Janeiro, então assim, pelo menos do prefeito do Rio de Janeiro, a gente não tem nenhuma ordem ou orientação no sentido de fechar os prédios comerciais, tá? Então, como a gente ainda não tem essa orientação, por exemplo, sala comercial, eu continuaria, em regra, podendo usar normalmente, tá? Óbvio que a regra é para que as pessoas fiquem em casa, então eu não vou ter aí essa prestação de serviços tão boa quanto eu teria. Então, nesse caso, eu entendo que cabe essa revisão contratual, pela teoria da imprevisão, para a gente colocar em um acordo. Olha, na sala comercial, olha, eu entendo que está me sendo prestado, mas está me sendo prestado o serviço pela metade, assim, não está sendo prestado direito, porque ao mesmo tempo que o prédio está aberto eu posso entrar na sala, mas as pessoas estão sendo orientadas para ficar em casa, então ninguém quer vir na sala, né? Ninguém quer vir ao meu escritório, ninguém quer vir ao meu consultório. Então, nesse caso, eu entendo, sim, que caiba um acordo, tá? Entre o proprietário e o locatário. Gente, são entendimentos que eu tô trazendo pra vocês pra gente usar aquela linha de raciocínio desde o início, tá? Foi o que eu falei pra vocês, vamos usar a linha do raciocínio do acordo. É óbvio que se a gente falar de litígio, eu vou trazer várias outras questões pra vocês, tá? Mas no litígio, a gente vai sempre pensar na parte óbvio que tá acusando e na parte que tá sendo acusado. Agora aqui, como eu falei pra vocês, a gente não vai tratar de litígio, a gente vai tratar tudo de uma forma que a gente consiga prever acordos, porque nesse momento é muito importante que a gente trate tudo com acordos, tá ok? Então, pra continuar aqui, pra gente encerrar a resposta à pergunta do Fábio, quando eu falo de locação residencial, gente, locação residencial é o seguinte, a pessoa tá morando. Você tá todo dia ali morando naquele imóvel, tá? A não ser, óbvio, as exceções. Por exemplo, eu tenho uma cliente que mora no imóvel por conta do trabalho, inclusive a empresa que paga, e aí, como ela não tá no trabalho, ela pôde voltar pra casa dela mesma. Mas são exceções, tá? Salvo exceções, nas locações residenciais a pessoa está morando. E se a pessoa está morando, em regra, ela tem que pagar, porque ela está usufruindo do imóvel de maneira livre, desembaraçada, tá? Então, eu tô trazendo à luz isso. Se você tá morando, não vai pro litígio, não fala pro proprietário que você não vai pagar, faz um acordo, porque você está morando, tá ok? Então, vamos lá. Pra fechar, essa resposta pro Fábio, pra gente passar para alguma outra pergunta que vocês tenham feito, eu vou trazer para vocês mais uma teoria. Essa teoria é a teoria da onerosidade excessiva, tá? Então você pensa assim, eu sou locatário, tá? Eu não tô podendo pagar, não quero ficar sem pagar também, eu vou morar em outro lugar, tô saindo daqui. Com base na teoria de onerosidade excessiva, aí, nesse caso, o locatário pode sim pedir a resolução do contrato. O que é a resolução? A resolução do contrato é o termo que a lei usa, tá? O que é a resolução do contrato? É eu encerrar esse contrato, eu resolver esse contrato. Por quê? Justamente porque aquela contraprestação ficou muito onerosa para mim, tá? Nesse momento, a minha situação econômica aconteceu, assim, uma baixa mesmo, eu fiquei ruim das pernas e esse contrato ficou oneroso para mim. Eu não consigo mais pagar. Com base na teoria da onerosidade excessiva, o locatário pode pedir a resolução do contrato, tá? Tá lá no artigo 478 do Código Civil, para quem quiser anotar. Então, o que esse 478 diz? Ele diz que quando os acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis, e aí de novo a imprevisibilidade, tá? Acontecerem, eu posso pedir como locatário a resolução do contrato. Mas o muito legal é que o 479, o artigo seguinte do Código Civil,
traz pra gente um conceito de um princípio, tá? Que é o princípio da conservação do negócio jurídico. Samantha, eu tenho um locatário que ele tá pedindo a resolução do contrato, ele tá pedindo a extinção do contrato, tá dizendo que vai sair do imóvel, que vai me entregar do imóvel, que vai me entregar o imóvel porque ele não tem condições de pagar. Beleza, cabe, com base na teoria, né, da onerosidade aí, excessiva. Agora, se você, como proprietário, fala assim, não, olha só, a gente tem como resolver isso, eu não quero ficar com o imóvel vazio, porque de uma certa forma ele era um bom locatário, com base no 479, no artigo seguinte do Código Civil, você pode, pelo princípio da conservação do negócio jurídico, fazer um acordo com esse locatário, de maneira que fique viável para esse locatário permanecer no imóvel, mesmo tendo acontecido aí essas situações imprevisíveis, tá, gente? É uma forma que a lei trouxe dos negócios continuarem, mesmo quando acontecem os fatos imprevisíveis, tá? Mas a lei deixa, óbvio, a faculdade, né, ou seja, a opção aí para o proprietário do imóvel de fazer esse acordo para que ele não fique aí sem essa renda, tá? E a gente já tratou aqui mais no início sobre as opções aí, né, que eu vim dando para vocês de acordos, tá ok? Então, assim, Fábio, eu respondi a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida ainda, bota aqui. Deixa eu pedir aqui, deixa eu passar aqui para ver se tem mais alguém com alguma dúvida aqui, gente. Vai deixando a sua dúvida, tem mais coisa pra gente conversar, mas se você tiver dúvida, eu quero ser bem direta na sua dúvida, tá? Bebê a fofa botou aqui. Mas se usar a garantia, precisa repor? Precisa repor. Eu falei mais pra frente o seguinte, tá? Antes um pouquinho, eu falei o seguinte. Se você fizer um acordo, tá? Locador e locatário fazem um acordo ali. E aí vocês fazem um acordo para levantar essa garantia. O que eu oriento, tá? Faz um adendo ao contrato, fala que você está levantando essa garantia, mas que o locatário vai continuar no imóvel, tá? Mesmo com essa garantia levantada, faz uma confissão de dívida, porque é óbvio, você vai levantar uma garantia, você vai ter que prever ali, vai ter que estipular nesse adendo do contrato por quanto tempo essa garantia vai servir, tá? Não é ad eterno também. Eu levantei aí uma garantia e eu coloquei aí pelo prazo de 3 meses, de 6 meses, que é o tempo que eu tenho pra ter essa garantia. E aí, passou aquele tempo, faz uma confissão de dívida, já deixa uma confissão de dívida pronta, o locatário já assina, tá? Locatário, tome muito cuidado quando assinar a confissão de dívida com os termos. Gente, tô tentando ajudar aqui. Então a minha ideia não é, como eu falei pra vocês, advogar pra nenhuma das partes nesse momento. É ajudar, trazer à luz as informações, tá? Então, eu oriento, vai levantar a garantia, faz um adendo ao contrato, faz uma confissão de dívida pro locatário assinar e o seu imóvel vai ficar com uma locação sem garantia. Coloque essa cláusula no adendo, tá bom? Hoje a consulta é grátis mesmo. Tô ajudando aqui todo mundo, advogado, corretor, administrador, locador, locatário. A minha intenção é ajudar. Coloque esse adendo lá que ficou sem garantia. Ficou sem garantia, isso é causa para resguardar o proprietário, tá? Porque ficou sem garantia. Se o locatário não pagar, o proprietário, ao final desse tempo aí que o locatário tinha, se o locatário não voltar a pagar, o proprietário pode levantar aí, como eu já tinha falado, pode encerrar, pode pedir um despejo em liminar. A lei do inquilinato nos permite isso. Se o contrato ficou sem garantia, se no contrato não houver garantia, é uma das cláusulas para que eu encerre esse contrato com um pedido liminar, de despejo em liminar, tá ok? Para quem não sabe aqui, liminar é aquele pedido antecipado que eu faço, tá? Eu entro com uma ação judicial de despejo e lá num pedido antecipado eu peço para o juiz lá em até 15 dias para despejar o locatário, porque o contrato ficou sem garantia. Então, gente, é muito importante nesse tempo que a gente preste atenção nisso tudo, tá ok? Deixa eu ver aqui se mais alguém tem uma pergunta pra gente continuar. Pode pedir o imóvel para uso próprio durante a vigência do contrato de locação de 30 meses? Pode, Rafaela, desde que você não possua outro imóvel, tá?
se você possuir outro imóvel, aí você vai precisar estar dentro de uns requisitos lá bem específicos, tá, Rafaela? Eu falei aqui no início já, um pouquinho mais no início, eu falei sobre essa questão de você pedir para uso próprio, desde que você não tenha outro imóvel, pode ser para você, pode ser para um parente seu, desde que o seu parente também não tenha outro imóvel, desde que você não tenha outro imóvel para oferecer para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu filho, tá ok? Vamos lá, que bom, Dani. Vamos ver aí, gente, vai deixando as dúvidas. Bárbara, despejo com liminar nesse momento será apreciado depois que passar essa pandemia, concorda? Bárbara, então, as liminares, tá? Elas, eu consegui, não é em despejo, tá? Foi num outro processo. A liminar, ela é julgada, ela tem que ser julgada com rapidez, tá? Então, assim, é muito importante, eu não sei se você está no Rio, Bárbara, mas assim, essa questão também da liminar, do pedido de despejo em liminar, como eu falei, ela é para depois que as garantias já foram levantadas se o locatário não voltar a pagar, tá? Então, assim, primeiro momento, o que eu falei pra vocês? Gente, são, assim, informações que eu tô dando e são sugestões, tá? Mas vamos lá, dentro dessa sugestão que eu dei, de faz o adendo, faz a confissão de dívida, levanta a garantia, que o contrato vai ficar sem garantia. Aí falei, deixa lá o adendo por quanto tempo vai ficar. Pensem que são várias suposições, são várias sugestões, tá? Vamos que ao final o locatário não voltou a pagar, ele não se recuperou, tá? Você fez um adendo que ele pode ficar aí, o título de capitalização em regra a gente pede 6 meses. E aí você levantou o título de capitalização e ele ficou 6 meses aí sem pagar e ele não se recuperou, vamos lá. Aí quando a minha ainda não se recuperou depois de 6 meses, ele ainda não se recuperou, o fórum já vai ter voltado, tá? Vamos supor que não voltou, tá? Vamos trabalhar na pior hipótese. O fórum, os prazos não voltaram. A gente tá 6 meses com tudo parado, o fórum parado. Assim, é uma suposição mesmo, a grosso modo, mas pensa, né? Eu tenho que trabalhar isso com vocês porque ninguém pensava que um vírus fosse detonar a gente do jeito que detonou economicamente, né? Mas assim, vamos pensar a grosso modo então. Vamos supor que não voltou, tá? Assim, eu acho bem difícil você não conseguir, depois de 6 meses aí, enfim, esse despejo em liminar, tá? Principalmente porque a gente está conseguindo algumas liminares em outros casos. E então porque assim, independente dos prazos estarem suspensos, tem questões que são urgentes. E se é liminar é porque a questão é urgente, tá? Então assim, você sempre tem que pensar, se você pede algo em liminar, você tem os requisitos da urgência. E se é urgente, você pode pedir. Teve um juiz, e aí é um caso de um amigo meu, que aconteceu semana passada, teve um juiz que não se manifestou sobre a liminar, ele agravou, e aí eu tô falando para advogados, tá? Ele agravou, e aí ele conseguiu em agravo, tá bom? Então, assim, enfim, a gente tá trabalhando aqui as hipóteses mais terríveis, né? Então, assim, Bárbara, eu não sei se eu ajudei aí, mas valeu o seu comentário. É muito importante mesmo a gente tratar todas essas questões. Mas lembrando, gente, são sugestões que eu tô dando, porque a gente precisa nesse momento pensar em acordos, tá? Justamente porque no judiciário isso vai ser muito ruim ser tratado, tá? Então vamos pensar num acordo, principalmente se eu sou proprietário do imóvel, tá? Então vamos lá. Juliana Tranto. E no caso da loja comercial, Juliana, eu já falei, eu não tinha lido seu comentário ainda, mas eu já comentei aqui. Minha loja não é em prédio, é de rua. Tá. Vamos lá, Juliana, no seu caso que a loja é de rua, você fechou porque foi uma orientação do lugar? Eu não consigo ver aqui, porque a gente tem que observar, assim, tem cidades e estados que estão realmente com decreto para fechar, né, as lojas, e tem cidades e estados que não estão com decreto para fechar, tá? Então a gente tem que obedecer, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Mas vamos lá. A tua loja comercial, por conta de um decreto municipal ou estadual, teve que fechar. Você não está conseguindo ali exercer a sua atividade comercial.
tenta uma negociação sim com o proprietário, tá, Juliana? Porque aí é o risco do negócio, tanto para você quanto para ele. É a questão de caso fortuito ou força maior, tanto para você quanto para ele. Então, assim, essa é uma questão que não é legal levar para o judiciário, vai se arrastar, vai prejudicar você, vai prejudicar o proprietário. Então, assim, tenta um acordo para de repente... Gente, assim... Eu vou falar aqui, tá? Eu vou falar. Se as pessoas discordarem, pode colocar aí. Todo mundo tem o direito de discordar. Eu não gosto de polêmica, não, mas eu quero ajudar. Então, pra ajudar, eu tenho que falar com vocês como se realmente vocês tivessem... Se a gente tivesse uma consulta no escritório, óbvio, de uma maneira mais informal. Mas eu quero ajudar. Então, vamos lá. A gente está propondo aqui, dependendo de como é o negócio, tá? Os acordos entre locatários e proprietários de 50% a 80%. Estava até conversando com a doutora Patrícia, a presidente da comissão da OAB Jovem aqui da Barra, sobre isso hoje. Nós estávamos, inclusive, discutindo qual seria aí a maneira mais viável, de repente, da gente propor uma negociação, um desconto. E aí eu já trago para vocês, à luz, um artigo, tá? Que eu deixei aqui separado, que ele está na lei do inquilinato. É o artigo 68 da lei do inquilinato. Ele diz o seguinte, se um locatário, por exemplo, ele entra com uma ação, tá? Esquece que você como locatário vai entrar com uma ação nesse momento, que nada tá funcionando direito, mas esquece que nesse momento especificamente, tá? Pelo menos aqui no Rio, por exemplo, tem alguns prazos suspensos por 15 dias, outros por 60, dependendo se é trabalhista, se é federal, se é comum, justiça civil comum. Mas assim, pensa que não é legal agora, em nenhum momento, você ir para o judiciário, tá? Mas vamos trabalhar com base no que já existe. A lei do inquilinato, no artigo 68, inciso 2, ele diz o seguinte, que se o locatário entra com uma ação de revisão contratual, ele pode pedir ali a revisão desse contrato e o juiz pode dar em liminar, tá? E aí, novamente, eliminar, porque é uma questão de urgência, que ele pague esse aluguel já com desconto a partir de 80%. Então, esse valor de desconto não poderia ser inferior a 80% do valor do aluguel, tá? Então, por isso, a gente tem negociado aí entre 50% a 80% de desconto para que não haja litígio entre as partes. E é óbvio, gente, assim, eu quero trazer clareza para vocês no seguinte... Como que a gente se livra da má-fé na hora da negociação? Através de provas, tá? Então, a gente está pedindo com todo o carinho, assim, que nós temos pelos nossos clientes, nós estamos pedindo que eles nos provem que não tem condições de pagar. Até mesmo para resguardar como locatário, tá? Então, ele não tem condições de pagar por quê, tá? Porque tem um decreto lá para fechamento da loja, ou então a Juliana, no caso, chega lá e a minha loja tá fechada e todas em volta estão fechadas. Então aconteceu geral isso. E aí a Juliana tira a foto da porta da loja e fala ali, tá vendo? A rua tá deserta, é até perigoso. Tá, gente? Então pensa comigo, vamos trazer provas para a hora da negociação, para realmente você trazer a sua boa fé à luz, tá? Porque a gente tem que tratar. Lembre sempre assim que o princípio que rege os contratos, um dos princípios fortes nos contratos é o princípio da boa fé, tá? Se tem boa fé, as partes vão conseguir negociar, tá? E aí, não falando de judiciário, mas trazendo à luz, óbvio, clareza, os juízes levam em conta a boa fé nas relações contratuais, tá? Então, a sua intenção de negociar, a sua intenção de pagar, a sua intenção, de repente, de receber, tá? De ajudar, tudo isso, gente, a intenção nesse momento vai contar muito, mas você precisa trabalhar a sua intenção com provas. Quando a gente fala de contrato, a gente está falando de um negócio jurídico. E quando a gente fala de um negócio jurídico, a gente precisa trazer as provas em concreto, tá ok? Juliana, eu não sei se eu ajudei, se você ainda tem alguma dúvida aí, deixa aí pra mim que eu continuo falando pra te ajudar até o final, tá ok? Panleu, e no caso da loja de rua utilizada como restaurante, isso você usa por analogia, Pan, essa questão aí que eu falei pra Juliana, tá? Então assim, você pega o decreto que tem, que falando inclusive bares, restaurantes, tudo isso, tá? Pra fechar, tira foto, trabalha com provas, vamos tentar fazer acordos, vamos mediar essa situação. Ah, Samantha, olha, eu sou proprietária, eu não quero negociar mesmo, assim, eu quero receber.
eu sinto informar que a situação vai, assim, se o locatário conseguir provar que ele não tinha condições de pagar, assim, esse negócio vai se enrolar e você, além de ficar sem receber, vai ter uma dor de cabeça. Gente, pensa só, eu sou advogada, eu advogo, assim, óbvio, né, pra pagar as minhas contas, porque eu preciso viver, eu me sustento, né, mas eu advogo por amor também, eu amo o que eu faço. Então, assim, eu não quero mesmo que as pessoas me procurem porque elas estão detonadas, sabe? Quando o cliente... muitos clientes chegam pra mim detonados e eu falo assim, meu Deus, por que você não procurou um advogado antes, sabe? Então, assim, a orientação é muito importante. Então, é a orientação que eu tô dando pra vocês hoje aqui. É a minha forma de contribuir com esse momento, de contribuir com a sociedade, de contribuir como pessoa, tá? Eu preciso trazer pra vocês à luz que nesse momento qualquer litígio é ruim. Então, se você é proprietário, pensa. Se você receber metade, 80%, ou pelo menos se o locatário pagar o condomínio em IPTU, sabe? As taxas, os impostos, enfim. Pensa que vai ser importante. Samanta, mas eu vivo disso, eu preciso desse dinheiro. Então vamos fazer acordo, entendeu? Vamos viver com 80%, vamos viver com a metade, mas vamos continuar vivendo. Nem que você dilua isso e o locatário pague a diferença depois, tá? E aqui eu tô falando para proprietários assim, não briga por causa de 50% a menos, 20% a menos, 30% a menos, porque nesse momento o judiciário não vai estar muito à disposição da gente, tá? Então vamos fazer acordo nisso aí, tá ok? E você que é locatário, eu já disse no início, vou repetir, não deixa simplesmente de pagar, senão aí cabe inadimplemento contratual, você vai ser executado, tá? Vamos lá. Não sei se eu respondi todas as dúvidas, se tem alguma dúvida ainda, deixa aí na mensagem. Doutora Ticiana, e quando a pessoa mora e seu emprego autônomo não lhe dá lucro por não poder trabalhar? Vamos lá. Quando a pessoa mora... tá falando de imóvel residencial, né? E seu emprego... Vamos lá, eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Eu tô falando aqui muito rápido, então eu não tô parando pra pensar muito nas perguntas. Mas vamos lá. E quando a pessoa mora e seu emprego autônomo não lhe dá lucro por não poder trabalhar? Enfim, vamos tratar aqui, pelo que eu entendi, é um caso de locação residencial e a pessoa não tá podendo trabalhar, né? Porque é autônomo, ótimo. Então, assim, nesse caso, assim, é o que a gente vem falando. Vamos tentar acordo, tá? Então, a gente tem as teorias que eu já falei aqui, tá? A teoria da imprevisibilidade, a teoria da onerosidade excessiva. Então a gente vai trabalhar tudo isso. A gente vai trabalhar os artigos do Código Civil, que eu já disse aqui. A gente vai trabalhar os artigos da Lei do Inquilinato. A gente vai pensar tudo isso. E a gente precisa tratar caso a caso. Gente, lembrando que eu tô falando aqui de uma maneira genérica. Eu tô até trazendo alguns exemplos e respondendo algumas perguntas. Mas eu tô falando aqui de uma maneira super genérica. E o seu caso pode ser um caso específico que eu nem tratei aqui, tá? Mas assim, pensa, eu tô tratando de uma maneira genérica, mas a gente tem que olhar caso a caso, tá? Situação por situação, tá ok? Então, eu parto daquele princípio, se você tá morando, você tem que pagar, porque você tá morando. Agora, se ficou ruim porque você não tá podendo trabalhar e você é autônomo, tendo um acordo com o proprietário, né? Eu já falei algumas situações aqui, não vou repetir porque ainda faltam 4 minutos só pra gente ser derrubado, tá? Então, mas enfim, são isso. Faz o acordo com o proprietário, tenta levantar uma garantia ou tenta pedir uma carência para fazer uma melhoria no imóvel que você sabe que dá para fazer agora. Joga mais para frente, de repente, o pagamento. Pede um abatimento agora e você paga a diferença ao final do contrato, e aí faz um adendo, faz uma confissão de dívida. Lembra, gente, não dá simplesmente o desconto, tá? Não faz simplesmente o desconto, para que isso não vire novação, tá? Então, a live tá me dizendo aqui que falta 1 minuto e pouco só pra eu ser derrubada. Então, assim, toma cuidado para que os descontos que vocês vão dar não virem inovação. E aí eu tô falando para advogados, para corretores, para administradores e para proprietários. Porque se você der um desconto pro locatário, e aí eu tô falando aqui, os locatários estão ouvindo, se você der um desconto pro locatário e não deixar claro que isso não é inovação, ou seja, não é um valor novo de aluguel que você tá deixando ele pagar, depois isso pode ser configurado na inovação, ou seja, ele pode achar que o aluguel era R$2.000 e agora o aluguel é R$1.000 e que é R$1.000 para sempre, tá? E o judiciário, inclusive, pode entender como inovação mais pra frente. Então, toma cuidado, tá? Deixa eu finalizar aqui, gente.
A doutora Patrícia falando aqui, este é o melhor caminho para evitar a vacância dos imóveis. Muito, muito mesmo, a gente tratou isso de tarde, né? Gente, eu não tenho mais tempo de responder, falta exatamente 1 minuto só pra gente ser derrubado. Então assim, eu vou procurar fazer alguns vídeos pra soltar aqui no IGTV durante essa semana pra esclarecer mais vocês, tá? Pra tirar mais essas dúvidas. Eu agradeço vocês pela presença, pela companhia. Em resumo, pensem, tinha muito mais coisas que eu queria falar aqui, mas infelizmente a gente não tem mais tempo, faltam 40 segundos. Mas assim, eu quero agradecer vocês, eu vou deixar essa live salva aqui por 1 hora só, tá? Só pra quem não conseguir tá no horário. Daqui a 1 hora eu vou apagar essa live, eu vou deixar aqui pra dar esse prestígio pra quem tava. Então pra quem entrou depois, eu vou deixar por 1 hora, dá pra você voltar e assistir o início, tá bom? Então assim, contem comigo por aqui, eu tô aqui no sentido de realmente ajudar. Um beijo grande pra vocês. Contem com a comissão da UAB Jovem da Barra, quem é advogado jovem, doutora Patrícia tá aí pra ajudar, a gente tá aí pra ajudar. Um beijo grande.